Você já parou para pensar por quê, mesmo cercado de pessoas, pode se sentir completamente vazio? E se eu te dissesse que esse sentimento de estar perdido, sem direção e sem forças, já foi descrito nas páginas da Bíblia milhares de anos atrás? Muitos acreditam que estar perdido significa fracasso, mas e se for exatamente o contrário? E se esse momento da sua vida não for um sinal de abandono, mas um chamado divino, um alerta de que Deus está prestes a te revelar algo maior do que você jamais imaginou? Hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua caminhada. Porque existe uma promessa que atravessou gerações, um segredo revelado nas Escrituras, que fala diretamente com você que se sente cansado, desanimado e sem rumo. Quantas vezes você já pensou: por que comigo? Por que sinto que não sei para onde ir? Será que Deus realmente se importa? Essas perguntas ecoam no coração de milhares de pessoas, todos os dias. E a verdade é que, muitas vezes, nos encontramos exatamente no lugar onde Deus queria nos colocar, no limite das nossas forças, para que possamos descobrir a dele. Jesus disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." Lucas 19:10. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma revelação poderosa. Se você está perdido, você está exatamente no alvo do amor de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. E se a sensação de estar perdido não for o fim, mas o início de uma nova jornada? E se esse deserto que você está enfrentando for a preparação para a terra prometida que Deus tem reservada para você? Lembre-se, Israel só chegou à terra prometida depois de atravessar o deserto. O processo de estar perdido foi, na verdade, parte do caminho para a promessa. No vídeo de hoje, nós vamos explorar juntos 3 verdades que podem redefinir completamente a sua visão. Primeiro, porque Deus permite que nos sintamos perdidos. Segundo, o que a Bíblia realmente diz sobre encontrar direção em meio ao caos. E terceiro, como você pode, a partir de hoje, dar o primeiro passo para sair dessa escuridão e caminhar novamente na luz. Talvez você esteja vivendo dias em que até levantar da cama parece impossível. Talvez ore e sinta que Deus não responde. Talvez ache que já errou tanto, que não há mais caminho de volta. Mas eu quero te mostrar que mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Então, se você está cansado de fingir que está bem, se o peso que carrega já se tornou insuportável, esta mensagem é para você. Não é acaso que você está ouvindo isso agora. Eu acredito que o Espírito Santo te trouxe até aqui porque ele tem uma palavra específica para o seu coração. Então pare tudo agora, desligue qualquer distração e fique comigo até o final. Porque eu creio que esta pode ser a resposta que você tanto pediu, a palavra que Deus preparou para mudar a sua vida hoje. Você já percebeu como, muitas vezes, nos sentimos perdidos mesmo quando aparentemente temos tudo? Um bom emprego, amigos, compromissos. Mas dentro de nós existe um vazio que nada consegue preencher. Esse é o verdadeiro sentido de estar perdido espiritualmente. Não é sobre onde você está geograficamente, mas sobre a direção da sua alma. A Bíblia nos mostra que essa sensação não é algo novo. Desde o princípio, a humanidade experimenta o sentimento de estar distante de Deus. O próprio povo de Israel, escolhido para viver em comunhão com o Senhor, passou anos no deserto sem rumo, questionando, murmurando e até duvidando se Deus ainda estava com eles. Estar perdido espiritualmente é justamente isso. É caminhar sem clareza, é sentir que não existe um norte, é ter a sensação de estar cercado de caminhos, mas não saber qual seguir. E talvez seja exatamente assim que você se sente agora. Talvez você se pergunte: se Deus está comigo, por que eu não consigo ouvir a sua voz?
Por que me sinto tão distante? E a resposta é mais simples do que parece. Estar perdido não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando para um reencontro transformador. Um dos maiores exemplos dessa verdade é a parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo dentro da casa do pai: provisão, cuidado e amor. Mas decidiu sair, achando que sabia o melhor caminho. Por um tempo, viveu como quis, até que o vazio começou a gritar dentro dele. Ele estava perdido, mas não sem solução. Porque mesmo no fundo do poço, a lembrança da casa do pai reacendeu a esperança. E foi ali que o processo de restauração começou. Perceba, o fato de estar perdido não significava que o pai havia desistido dele. Pelo contrário, o pai esperava todos os dias pelo retorno do filho. E quando ele voltou, não recebeu condenação, mas festa, alegria e restauração. Assim é com você. Mesmo que se sinta longe, Deus continua de braços abertos, pronto para te receber de volta. Outro exemplo poderoso está em Moisés e o povo no deserto. Eles haviam acabado de sair da escravidão no Egito, estavam livres, mas ao mesmo tempo não sabiam para onde ir. Parecia que andavam em círculos, mas o que parecia confusão era, na verdade, um processo de aprendizado. No deserto, eles aprenderam a depender do maná diário. No deserto, conheceram a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Foi ali, na sensação de estar perdidos, que eles descobriram que nunca estiveram sozinhos. E talvez esse seja o recado para você hoje. O fato de não enxergar o caminho não significa que Deus não está guiando os seus passos. Porque mesmo quando você não entende, Ele continua sendo a coluna de fogo que ilumina a sua noite mais escura. Mas não é só Israel que nos ensina sobre isso. Jonas também se sentiu perdido, mas por outro motivo, porque desobedeceu. Ele fugiu da ordem de Deus e acabou dentro de um grande peixe, isolado, sem saída. No ventre daquele animal, Jonas clamou, e o Senhor ouviu a sua oração. Perceba, mesmo em um lugar de completa escuridão, Deus mostrou que ainda havia esperança. Isso significa que, mesmo quando estamos perdidos por causa dos nossos próprios erros, Deus continua pronto para nos resgatar. E pense em Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo, escondido em cavernas, sentindo-se esquecido. Quantas vezes ele escreveu nos Salmos: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre." Esse é o grito de quem se sente perdido. Mas foi justamente nesses períodos de deserto que Davi aprendeu a confiar de maneira profunda em Deus, até estar preparado para governar. Muitos acreditam que estar perdido é um sinal de fraqueza. Mas eu quero inverter essa visão, com base na palavra. Estar perdido pode ser o maior sinal de que Deus está prestes a te revelar uma nova direção. Porque quando você não sabe mais para onde ir, você se abre para ouvir a voz dele. E é justamente nesse momento de vulnerabilidade que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Jesus contou também a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, mas quando uma se perdeu, ele deixou as 99 no campo e foi atrás daquela que estava distante. Quando a encontrou, colocou-a nos ombros com alegria e voltou para casa celebrando. Você consegue perceber o valor dessa história? Para Deus, você não é apenas mais um. Ele não olha para a multidão e se conforma em perder um filho. Ele te procura, ele insiste, ele não desiste de você. Então, estar perdido espiritualmente não é um rótulo de fracasso, mas uma oportunidade de reencontro. É o momento em que Deus te mostra que o caminho dele sempre será maior, melhor e mais seguro do que qualquer outro que você tentou trilhar sozinho. E eu quero que você guarde isso no coração. Se hoje você se sente sem rumo, saiba que até essa sensação faz parte do plano de Deus. Porque é justamente no momento
em que não temos respostas, que nos abrimos para a resposta verdadeira. E essa resposta está em Cristo, que disse: Eu sou o caminho, a verdade. A sensação de estar perdido pode ser paralisante, mas a Bíblia se revela como um verdadeiro manual de navegação para a alma. Ela não oferece apenas conselhos genéricos, apresenta promessas específicas e exemplos tangíveis de como Deus intervém na desorientação humana. O convite divino não é para que encontremos o caminho sozinhos, mas para que reconheçamos aquele que é o próprio caminho. A passagem de Jeremias 29:11 emerge como um farol de esperança em meio à escuridão. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O contexto transforma esta promessa de algo bonito em algo revolucionário. Jeremias profetizava para judeus exilados na Babilônia, pessoas que haviam perdido tudo: sua terra, seu templo, sua identidade nacional e, aparentemente, o favor de Deus. Eles estavam no epítome do estar perdido. E é precisamente neste cenário de completo desespero que Deus declara que seus pensamentos sobre eles eram de paz e de futuro. Isso revela uma verdade profunda. A direção de Deus não começa quando nós encontramos o caminho, mas quando confiamos que Ele mantém o plano, mesmo quando estamos completamente desorientados. Nossa localização geográfica, emocional ou espiritual não anula seu propósito. Complementar a esta promessa, o Salmo 119, 105, oferece o mecanismo prático desta direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A beleza desta metáfora está em sua precisão. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada, ela clareia apenas o próximo passo. Isso exige um exercício constante de fé e dependência. Deus, em sua sabedoria, raramente revela o plano completo. Ele nos chama a confiar que cada passo iluminado pela sua palavra nos levará, progressivamente, para onde precisamos estar. Essa revelação gradual nos protege do orgulho de acharmos que controlamos o trajeto e nos mantém em constante dependência dele, que é o único que de fato enxerga o ponto de chegada. A direção divina opera sob uma lógica radicalmente diferente da direção humana. Nossa tendência natural é buscar clareza total, garantias e um mapa detalhado antes de dar o primeiro passo. Agimos como um navegador que só inicia a viagem quando todo o percurso está desenhado na tela. A direção de Deus, no entanto, frequentemente se assemelha mais à experiência de Abraão, a quem foi dito: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Note que Deus não deu a Abraão coordenadas GPS. Ele deu uma ordem para sair e uma promessa de que lhe mostraria o destino durante a jornada. A obediência veio antes da clareza completa. Esse é o padrão do reino. Nós damos o passo na direção da voz de Deus, e a confirmação e a direção mais detalhada se manifestam no caminho. Muitas vezes, o que percebemos como estar perdido é, na verdade, Deus redirecionando nossos passos. A história de José do Egito é um testemunho poderoso disso. Vendido como escravo por seus irmãos, acusado injustamente e esquecido na prisão, José experimentou uma sequência de eventos que, pela lógica humana, representava o completo fracasso e o abandono de Deus. Cada passo parecia levá-lo mais longe do seu sonho. No entanto, o que parecia ser uma rota absurda e sem sentido era, na verdade, o caminho divino para posicioná-lo como o salvador de sua família e de nações inteiras. No final, José pôde declarar a seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Deus usou até as intenções malignas de outros para cumprir seu propósito redentor.
Isso nos ensina que nenhum desvio, nenhuma adversidade e nenhum período de aparente desorientação estão fora do alcance da soberania de Deus para redirecionar nossa história. O papel do Espírito Santo como nosso guia interior é outra coluna fundamental para entendermos a direção divina. Jesus prometeu aos seus discípulos: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade." João 16:13. Essa promessa não era apenas para os 12 apóstolos, mas para todos os que creem. O Espírito Santo não é um GPS passivo que apenas dá coordenadas. Ele é um conselheiro pessoal e ativo, que convence, alerta, sussurra e até mesmo se entristece quando insistimos em seguir nosso próprio caminho. Sua direção pode se manifestar através de uma paz interior que confirma uma decisão, de um desconforto santo que nos adverte contra um passo errado, ou da súbita clareza ao lermos uma passagem das Escrituras que parece falar diretamente à nossa situação. Portanto, encontrar direção, segundo a Bíblia, é muito mais do que receber um conjunto de instruções. É um processo relacional de confiança. É trocar a ansiedade de precisar controlar o destino pela serenidade de saber que se está nas mãos de um Pai, que é totalmente bom e totalmente soberano. É entender que até os momentos, reconhecer que estamos perdidos é o início. Mas como voltar ao caminho de Deus? A Bíblia oferece um roteiro claro e transformador. Tudo começa com arrependimento. Muito mais que um pedido de perdão, é uma mudança de mentalidade que leva à mudança de direção. É como o filho pródigo que, caindo em si, decidiu voltar para o pai. É admitir: eu errei e preciso retornar. Esse passo destrava a graça de Deus em nossa vida. Esse retorno se apoia em 3 pilares práticos: oração sincera, menos sobre pedir, mais sobre render-se. É dizer: guia-me, Senhor, derramando nossa confusão e realinhando nossa vontade com a dele. Imersão na palavra. A Bíblia é nosso mapa. Ela não mostra todo o caminho de uma vez, mas ilumina o próximo passo. Através dela, Deus fala, renova nossa mente e nos faz enxergar pela sua perspectiva. Comunidade de fé. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Precisamos de irmãos para nos apoiar, encorajar e orar por nós. A graça de Deus se torna tangível através do corpo de Cristo. Pedro é o grande exemplo. Após negar Jesus, ele chorou amargamente. Mas não fugiu. Ele voltou para os discípulos e foi no ambiente da comunidade que Jesus o restaurou. Voltar para Deus não é sobre ser perfeito, mas sobre dar meia volta e caminhar em direção à luz, um passo de cada vez. O Pai já está correndo em sua direção. Ao final desta jornada, quero que você guarde uma verdade no mais profundo do seu ser. O sentimento de estar perdido não é o epílogo da sua história, mas um capítulo crucial dentro de um narrativo maior que Deus está escrevendo. Cada momento de confusão, cada passo incerto, foi permitido por um Pai que não apenas conhece o destino final, mas também domina absolutamente cada desvio e cada atalho do percurso. A mesma mão que guiou o filho pródigo de volta para casa, que redirecionou a rota de José do Egito para o palácio e que reabilitou Pedro após sua negação, está estendida para você hoje. Deus não está surpreso com o seu desvio. Ele não franze a testa diante da sua confusão. Pelo contrário, é no vale da sombra da dúvida que o bom pastor se revela mais presente e mais necessário. A promessa dele não é de uma vida isenta de labirintos, mas a garantia solene de que, mesmo quando você não consegue enxergar um palmo à frente, os seus olhos nunca se desviam de você. Você não é um caso perdido. Você é uma ovelha valorizada, pelo qual o pastor deixou as 99 para ir em busca. Permita-se crer nisso agora. Feche os olhos por um instante e silencie o ruído do medo e da acusação. No lugar da ansiedade, declare com fé:
mesmo que fraca. Senhor, eu me entrego à tua direção. Guia-me. Esse simples ato de rendição é o marco zero de um novo caminho. É o primeiro passo de uma jornada, onde você para de tentar adivinhar o trajeto e começa a confiar no guia. A sua história não termina no deserto. Ela está prestes a entrar em seu capítulo mais poderoso, onde a sua experiência de perdição se tornará seu testemunho mais impactante para ajudar outros que também se sentem desorientados. Você foi encontrado para que outros possam ser encontrados através de você. Se esta mensagem tocou o seu coração e acendeu um farol de esperança, eu te convido a fazer duas coisas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos continuar esta caminhada juntos, aprofundando-nos na verdade que liberta e guia. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa urgentemente ouvir que ela não está perdida. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. Deixe nos comentários: "Estou no caminho", como uma declaração pública da sua fé no guia. Você não está sozinho. A jornada de volta já começou.